Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está assistindo, qual todo está assistindo esse vídeo, mas vamos lá para mais um vídeo sobre assuntos geotécnicos. Desta vez eu vou ensinar para você como que a gente calcula o atrito negativo em estaca. Este é um dos principais assuntos quando estamos dimensionando uma estrutura de fundação profunda por estaca. E aí é que eu vou explicar para você passo a passo como que a gente analisa os cálculos para fazer este dimensionamento. Então vamos lá. Meu nome é Eduardo de Castro Bittencourt e se você ainda não me acompanha no meu Instagram, está aí o meu perfil, @profedor.geotech, e também não deixe de me seguir aqui no meu canal do YouTube, que eu sempre trago muitas novidades, videoaulas, lives sobre assuntos geotécnicos, esse mundo da geotecnia dentro da engenharia civil, tá ok? Então vamos lá. Aqui nesta aula eu vou explicar para você alguns aspectos importantes sobre como calcular o atrito negativo em estaca, que são quais? Primeiro, eu vou explicar quando ocorre o atrito negativo, em que situações a gente precisa tomar cuidado sobre a possibilidade de ocorrência do atrito negativo, tá ok? Depois eu vou explicar para você a influência das tensões no solo no cálculo do atrito negativo. Eu vou explicar como que você insere o conhecimento de tensões no solo, a tensão efetiva vertical, que a gente aprende lá na mecânica dos solos e utilizamos aqui no dimensionamento de uma fundação profunda, tá ok? Depois eu vou abordar para você quais são as principais metodologias de cálculo, inclusive vou recomendar bibliografia brasileira para você estudar dentro de uma bibliografia sobre esse assunto de atrito negativo. E por último, vou finalizar com um exercício prático, um exemplo prático de um exercício para você entender como que a gente faz o passo a passo desse cálculo do atrito negativo, ok? Então vamos lá. Primeiramente, sobre quando ocorre o atrito negativo. Um dos principais pontos que a gente precisa destacar neste aspecto é a gente conseguir analisar em que situação vai acontecer o atrito negativo. Vamos supor que você está ali, aluno de graduação, dimensionando uma estrutura, uma fundação profunda, ou você já é um profissional onde está buscando dimensionar uma fundação por estaca. O primeiro cuidado é você saber interpretar se vai ou não existir o atrito negativo quando formos calcular a capacidade de carga da fundação. E isso a gente consegue verificar onde? Na sondagem SPT, a famosa sondagem SPT, que é fundamental para a gente calcular, para a gente dimensionar uma fundação superficial, dimensionar uma fundação profunda. Então já vai uma dica, inclusive, não tem como a gente fazer um dimensionamento de uma fundação sem um laudo de sondagem SPT. Mas a questão é a seguinte: em que situação que vai ter de fato a ocorrência do atrito negativo? A gente precisa analisar o seguinte: quando nós temos a presença de um solo argiloso, no caso, ele tem um NSPT igual ou menor a 4. O que isso quer dizer? Nesse lado de sondagem, por exemplo, observe que nessa região aqui, ó, nós temos um solo que é argiloso, uma argila siltosa cinza e uma argila siltosa cinza escuro, que neste caso aqui o seu NSPT é menor do que 4. Observe aqui que ele permeia entre 1 e 2 golpes nos 30 centímetros de perfuração finais do amostrador padrão. Então observe que nesta região aqui nós temos o chamado solo mole, que é um solo argiloso compressível, em que nesta região aqui vai ter a ocorrência do atrito negativo. E lembrando um detalhe importante: o atrito negativo é uma força que não vai a favor da resistência da fundação. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai dimensionar uma fundação profunda, a gente calcula o atrito lateral, a resistência de fuste, calculamos a resistência de ponta, e estas forças são a favor da resistência da estrutura, tanto que a capacidade de carga é a soma dessas forças. O atrito negativo, por sua vez, ele é uma força que vai contra a resistência, ou seja, a gente tem que dimensionar a capacidade de carga considerando o atrito lateral, a resistência de ponta, e subtrair com o atrito negativo. Isso eu vou explicar mais em detalhes no exercício prático para você entender mais sobre essa aplicação em valores, tá ok? Mas a questão é, quando ocorre o atrito negativo? Nesta região aqui, neste lado de sondagem, por exemplo, que inclusive é o lado de sondagem que eu analisei uma consultoria de um aluno, de um profissional que me procurou para calcular esse atrito negativo de uma estrutura, e foi observado aqui, ó, que nessa região da cota de aproximadamente 9 metros até a cota de 14 metros, ou seja, um depósito de solo argiloso mole de 5 metros, em que nesses 5 metros vai ter a ocorrência do atrito negativo. Então é essa situação que se configura como uma presença de um solo mole e, consequentemente, a ocorrência do atrito negativo em estaca.
Continuando, levando em consideração essa imagem aqui, desse laudo de sondagem, vamos entender agora sobre a influência das tensões no solo no cálculo do atrito negativo. A gente aprende o cálculo, os professores, os nossos professores, nos ensinam sobre como calcular tensões no solo na disciplina de mecânica dos solos. Não sei se você passou por mecânica dos solos 1 e 2 ou apenas uma mecânica dos solos, mas é nessa disciplina que a gente aprende a calcular essas tensões. Vamos fazer uma volta ao tempo, vamos dizer assim, se faz muito tempo que você não pega a disciplina de mecânica dos solos. Imagina uma situação hipotética em que nós temos a execução de uma estaca, observe aqui uma ilustração didática dessa estaca, onde ela foi executada nessa cota, onde nós temos um índice de resistência à penetração aqui de aproximadamente 28, aqui ó, 28 golpes, os 30 centímetros finais. Ela tem 15 metros de comprimento, aqui ó, o seu comprimento de 15 metros. E a questão é, nesta região aqui ó, da cota de 9 a 14 metros, que eu citei para você anteriormente, vai ter a ocorrência do atrito negativo. E um dos pontos importantes para que a gente consiga calcular o atrito negativo é a gente conseguir calcular as tensões no solo. Mas a questão é, qual tensão que a gente calcula? Em primeiro lugar, é a tensão efetiva, que nada mais é do que a tensão total menos a pressão neutra. Meu Deus, professor, faz muito tempo que eu analiso isso. De fato, para a gente calcular o atrito negativo, para que você consiga calcular esta força que vai contra a resistência de uma estaca, é preciso fazer esses cálculos. Eu vou explicar aqui para você nessa aula. Então, nós temos aqui uma figura didática, uma figura de uma estratificação de um solo, que nós temos uma argila mole, uma areia fina compacta e, por último, uma areia grossa compacta. E aí, nos exercícios em que nós, professores, passamos para os alunos, calcule as tensões na profundidade de menos 3 metros, calcule as tensões na profundidade de menos 7 metros. E quando a gente diz calcule as tensões, estamos nos referindo a 3 tensões: a tensão total, pressão neutra e tensão efetiva. O foco aqui nesse caso é a gente conseguir calcular as tensões efetivas no meio da camada de argila. Por que no meio? Porque é justamente este valor que a gente vai inserir nos cálculos para mensurar o atrito negativo. Então, considerando uma situação hipotética, que nós temos aqui nessa massa de solo à esquerda, uma estaca executada na cota de menos 10 metros. Aqui mais ou menos nessa região. E nós temos aqui um solo argiloso mole, saturado, em que vai ter o atrito negativo nesta região aqui. Para a gente calcular as tensões nessa situação, a gente precisa calcular as tensões efetivas no meio dessa camada de argila mole, ou seja, na cota de menos 1,5 metros. Neste caso aqui da esquerda. Nesse aqui da direita, a gente precisa calcular as tensões efetivas no meio dessa camada. Se essa camada ela vai dar cota de menos de 9 metros de profundidade aqui, ó, aproximadamente 9, até aproximadamente 14, a gente precisa primeiro saber que a sua espessura é de 5 metros, metade dela vai ser o quê? 2,5. Então, a gente pega 9 mais 2,5. Ou seja, a gente vai calcular aqui no meio desta cota do depósito de solo argiloso mole as tensões efetivas, que foi justamente isso que eu fiz na consultoria para o engenheiro de fundações que precisou calcular o atrito negativo em uma obra em específico. Então, esta é a influência das tensões no solo no cálculo do atrito negativo. Agora eu vou explicar para você, vou abordar para você as principais metodologias de cálculo para que a gente possa mensurar o atrito negativo. Eu preciso destacar, claro, que existem inúmeras metodologias, tanto metodologias muito utilizadas aqui no Brasil, metodologias utilizadas nos Estados Unidos, entre outros países. Aqui nesta aula eu vou destacar para você 3 metodologias. E por que eu destaco essas 3? Porque são as 3 que eu utilizo nas minhas consultorias, nas minhas aulas, para explicar tanto para os alunos quanto para os profissionais o cálculo do atrito negativo. Quais são elas? Essas 3 aqui, ó, método convencional, teórico e de Beer e Always. Por que eu abordo sobre essas 3? Porque é justamente no livro que eu tenho físico, que é esse daqui, ó, o livro Dimensionamento de Fundações Profundas do Urbano, que é da 3ª edição. Inclusive eu coloquei aqui para você, ó, Dimensionamento de Fundações Profundas, de Alonso, 3ª edição de 2019. Então, se você quer uma bibliografia física para você estudar sobre atrito negativo, é esta que eu recomendo. Eu sempre utilizo ela quando eu vou estudar e aplicar esses estudos nos meus trabalhos. Ok? Então fica essa dica aí para você.
E aí, vamos para um exemplo prático, para a gente fazer aqui o fechamento dessa nossa aula muito massa sobre cálculo de atrito negativo. Mas antes de eu iniciar o exercício prático, eu tenho uma notícia muito importante para passar para você. Na verdade, duas. A primeira é o seguinte: se você quiser me acompanhar as minhas publicações que eu faço todos os dias, toda semana, no meu perfil do Instagram, não deixe de me seguir. O meu perfil é @profedu.geotech. O meu perfil está aqui, inclusive, na legenda do vídeo. É só você clicar que você já vai ser direcionado. E segunda informação muito importante: eu tenho uma lista VIP de e-mail que todas as semanas eu envio informativos e notícias sobre lives que eu faço aqui no YouTube, novos materiais que eu vou publicando aqui no YouTube, materiais também no Instagram, alguns treinamentos sobre fundações profundas, treinamentos sobre fundações superficiais. Inclusive, esse vídeo que eu estou postando agora é no final de setembro. Neste mês eu fiz um treinamento sobre fundação profunda. No mês que vem vou fazer um treinamento sobre fundação superficial, como que a gente dimensiona, tá ok? Então, se você quiser entrar nessa lista VIP de e-mail e receber todos esses materiais, é só você baixar um e-book que eu treino gratuito aqui na descrição do vídeo, que é Mecânica dos Solos aplicada na prática. Aqui, por exemplo, eu estou ensinando você como aplicar tensões no solo em fundações. Aí nesse e-book, que é gratuito, eu apresento diversas aplicações para você, e quando você baixa esse e-book, você automaticamente entra nessa lista VIP de e-mail. Então, se você quiser receber todas essas informações, informativos de lives, treinamentos, publicações, para você ganhar conhecimento técnico sobre fundações e geotecnia, baixe esse e-book que automaticamente você entra nesta lista, beleza? Então vamos lá. Vamos para o exercício prático. Esse exercício, inclusive, está dentro do livro do Alonso 2019, tá ok? E ele diz o seguinte: calcular a carga devido ao atrito negativo na estaca de concreto de 40 centímetros de diâmetro, indicada na figura, usando métodos convencional, teórico e de Beers e Wallis. Nesse caso aqui, eu vou aplicar apenas o teórico. Esses 3 métodos ficariam uma aula muito longa e aí não seria proveitoso para você. A figura é essa daqui. Eu tirei um recorte do livro do Alonso. Nós temos aqui uma sobrecarga de um aterro, por exemplo, de 20 kPa. Temos uma estaca aqui executada nessa camada compressível que tem 18 metros, uma camada superficial. Ela está saturada, aqui o nível da água praticamente na superfície. E aqui os seus parâmetros geotécnicos: a sua coesão 5 kPa, o seu ângulo de atrito 5 graus e o seu peso específico 14 kN por metro cúbico. Aí vamos lá fazer o passo a passo desse exercício. Mas antes de da gente realizar aqui junto, se você quiser dar um pause para você ir escrevendo e anotando aí no seu caderninho, eu sugiro, porque é importante a gente fazer, não fique só apenas assistindo. Faça o exercício passo a passo, que eu vou passar aqui todos os detalhes para você. Primeiro, as equações que a gente vai utilizar. Nós temos essa equação geral para calcular o atrito negativo, por isso que está escrito AN de atrito negativo, que é o somatório de ΔL vezes FSI. Vou explicar todos esses elementos para você aqui no exercício. Enquanto que FSI, ele está aqui mensurado, discriminado, como sendo K0 vezes tangente de φ vezes sigma EF. Vou explicar o que significa cada uma dessas simbologias para você. Ok? Vamos lá para o primeiro passo. O primeiro passo é a gente calcular o coeficiente de empuxo e repouso, K0, que nada mais é do que 1 menos seno de φ'. Por que está escrito aqui φ'? Porque esse φ ele tem de ser minorado em 2/3 do valor de φ. Aí nós temos aqui, por exemplo, 2/3 de φ, que vai resultar no valor de 3,33. Aqui no livro do Alonso, inclusive, ele colocou φ' igual a 2/3 de φ igual a 10. Não entendi por que isso aconteceu, pode ter sido algum erro de digitação, mas isso acontece, é normal. Sempre tem as atualizações, as revisões, que é normal. Então, 2/3 de φ vai dar 3,33 graus. É só eu pegar 2/3 vezes o valor do ângulo de atrito. Encontramos aqui 3,33. Trabalhando dentro dessa formulação, temos um K0 de 0,94. Feito esse primeiro cálculo, que está aqui, ó, o K0, para a gente conseguir calcular o FSI e inserir dentro dessa formulação, vamos agora para calcular sigma EF, que é a tensão efetiva no meio dessa camada de argila mole aqui. Como que foi esse cálculo? Eu coloquei da mesma forma que Alonso colocou no livro, mas ele fez de maneira bem direta. Normalmente, quando a gente vai explicar tensões no solo, a gente calcula tensão total, depois pressão neutra, subtrai tensão total menos a pressão neutra para calcular a tensão efetiva. Nesse caso, ele fez direto, ele utilizou o P específico submerso.
Como que ele fez isso? Ele dividiu 18 sobre 2 para calcular a tensão efetiva no meio da camada, certo? 9 metros aqui, certo? Vezes 4. Por que vezes 4? Nós temos um peso específico aqui de 14 kN por metro cúbico. O que ele fez? Ele fez 14 menos o valor do peso específico da água, que é 10. 14 menos 10 dá 4. Então ele fez dois cálculos em um só. Porque se a gente fosse calcular a tensão total depois pressão neutra, a gente teria que pegar 9 vezes 14 para calcular a tensão total, depois esse resultado menos 9 vezes 10, que é o valor da pressão neutra. Então aqui ele fez tudo junto de uma vez só. Ele pegou 14 menos 10, peso específico do solo menos peso específico da água, 14 menos 10 dá 4, então ele pegou aqui gama H vezes gama, o chamado gama H ou gama Z, tá ok? Então isso resultou em 18 sobre 2 vezes 4. Isso daqui, essa primeira parte dessa equação, é a tensão efetiva. Nós temos que somar também como alguma eventual sobrecarga que tiver ocorrendo nessa obra, algum aterro que vai ser executado na estrutura para executar o empreendimento. Nesse caso aqui nós temos 20 kPa. Então a gente pega este valor inicial e soma com essa sobrecarga de 20 kPa, que nos dá a nossa tensão efetiva, sigma EF. Então nós calculamos o K0 aqui, calculamos sigma EF, que resulta aqui na tensão efetiva no meio da camada, e agora vamos calcular o FSI para finalizar essa primeira etapa aqui do cálculo. FSI vai ser o K0, que calculamos aqui, 0,94, vezes tangente de φ é 3,33, que está aqui, vezes sigma EF. O sigma EF vai ser o valor da nossa tensão efetiva, que nos dá 56, o seu valor, ok? Então vamos lá. Resultando desse cálculo, nós temos um FSI de 3,06 kN por metro quadrado, ok? Agora vamos calcular o nosso atrito negativo por meio desta equação aqui. U é o perímetro da estaca. Somatória de ΔL é a espessura da camada compressível do solo mole. E o FSI é o que a gente calculou. Então nós temos aqui πd, que nada mais é que o perímetro dessa estaca, d, o seu diâmetro aqui 0,4, certo? Metros, em metros, 40 centímetros. Π dentro da própria formulação do perímetro, πd, vezes 18, a espessura dessa camada de solo mole, vezes 3,06, que é o nosso valor do FSI. Nós encontramos, então, um valor de 69,21 kN, o nosso atrito negativo, que é uma força que vai contra a resistência dessa estaca. Aí, o que acontece para finalizar a nossa aula aqui? Quando a gente vai calcular a capacidade de carga de uma fundação por estaca, por métodos semi-empíricos, por exemplo, o atrito lateral e a resistência de ponta, a gente soma e divide por 2. Esse é o fator de segurança para minorar essa resistência. O atrito negativo, por sua vez, a gente tem que majorar. Como assim majorar? A gente pega esse valor e multiplica por 1,5. Então a gente vai ter aquele valor da resistência lateral mais a de ponta somadas dividida por 2 para minorar essa resistência, menos esta força do atrito negativo majorada em 1,5. A gente pega esse valor, multiplica por 1,5 e subtrai este valor com aquele da resistência de lateral e pontas dividido por 2. E isso está, inclusive, descrito na norma de fundações, a NBR 6122, atualizada agora de 2019. Ok? Então aqui a gente finaliza essa nossa aula sobre atrito negativo. Se você gostou, não deixe de dar o joinha e se inscrever no canal. Aproveite e ative o sininho para todas as lives e aulas que eu publicar aqui no YouTube, você será avisado. E se você gostou muito dessa aula, não deixe de publicar, de compartilhar com seus amigos, com suas amigas aí no WhatsApp, pessoal que trabalha sobre a área de fundações, que o meu objetivo aqui é levar conhecimento de qualidade para você aí, seja você aluno de graduação ou profissional já graduado, ok? Então é isso, até a próxima aula aí, valeu!